Está gravando Francisco Pereira da Silva Júnior. Francisco Pereira da Silva Júnior. Vulgo Chico Comuna. Era o apelido do Chico Pereira, a época em que nós éramos... O Chico é um pouco mais velho que eu, mas nós fomos adolescentes, digamos, juntos, lá em Campina Grande, né? O Chico é um dos artistas que eu mais admiro, um dos artistas plásticos que eu mais admiro. Pertence a uma extraordinária geração de artistas plásticos da Paraíba, mais especificamente de Campina Grande. Nós vamos destrinchar isso aqui ao longo de nossa conversa. É ou não é, Chico? É isso aí. Olha, Francisco Pereira da Silva Júnior é filho, sabe de quem? Francisco Pereira da Silva, é claro. Chico Pereira era o dono do Café Estrela, que era a sede informal do Partido Comunista Brasileiro em Campina Grande, frequentada pelo próprio Chico Pereira, que era dono do café, o Oliveiros Oliveira, o Zé Costa, o Chico Lima, pai da Zélia, que foi minha colega no colégio, e do Renan, que era bastante criticado pelos comunistas, porque era cabeludo e era baterista de iê-iê, pelo Marconi Arruda, que me dava aulas de marxismo na minha casa na Rua Rui Barbosa, Chico Maria Sobrinho, que foi estudar em Moscou, como foi também Flamarion Tavares Leite, que morreu recentemente, na condição de professor da Faculdade de Direito de João Pessoa, Rômulo de Araújo Lima, que já morreu, etc, etc. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para o Chico é o seguinte: ô Chico, é verdade aquela tradicional história de que os comunistas lá em Campina Grande, como seu pai, o Oliveira, essa turma que eu citei, já ficavam com a marinha pronta, escova de dente, a pasta, para ser presa quando acontecia qualquer tentativa de comando de caça de comunista, não? É verdade, Neumann. Eu sou testemunho ocular dessa história. Meu pai não tinha maleta, porque é uma coisa engraçada. Meu pai era do partido, mas meu pai era desportista. Então, o esporte juntava o pessoal da direita, da esquerda, do centro, juntava os policiais, os reacionários, todo mundo. Então, meu pai, de certa forma, era preservado. E, afinal de contas, o Café Estrela era um café, no fundo, era um restaurante mais popular da cidade, não podia fechar, né? Senão as pessoas que frequentavam o centro da cidade ficavam sem ter onde almoçar. Sem refeição. Mas o sócio dele, Chico Lima, já tinha a maletinha pronta. Tinha uma em casa e outra no restaurante. Então, estourava uma bomba na Indochina, o DOPS de Campina Grande era acionado para prender os comunistas, quer dizer. Então, ele já ia com a mala pronta, o pijama, escova de dente, a chinelinha, tal, aquele negócio todo. Tal. Bom, isso é verdade, sim. E tem muitas histórias engraçadas de Chico Lima. Olha, a história mais engraçada que eu conheço do Chico Lima e do Chico Pereira, pai, é que o partido não aceitou a candidatura a prefeito de Rosil Cavalcante, que foi o maior enterro de Campina, foi quando o Rosil morreu, era o Zé Lagoa da Rádio Borborema, era grande compositor, grande radialista e muito popular. E o partido não aceitou porque o personagem Zé Lagoa tinha um nariz de palhaço. Como é que é essa história hoje? É verdade. Rosil Cavalcante, que grande compositor e companheiro de Jacques do Pandeiro em muitas gravações, ele não foi a prefeito, ele candidatou-se a vereador. A vereador. E aí ele era simpático ao partido, ele ia ao Café Estrela, fazer um lanche, cortejar meu pai, cortejar Chico e tal. E aí, mas na quarta-feira ele fazia um programa ao vivo, onde ele tocava zabumba, e aí ele usava um óculos e um nariz de plástico que ficava muito engraçado. Então, num certo dia, ele foi lá na reunião do partido, pediu apoio do partido, dizendo que era simpático as ideias do partido, queria ser candidato. E aí o partido reuniu-se para decidir se apoiava a candidatura dele. E Chico Lima, o sócio do meu pai, era o secretário-geral, era o modelo criado por Lênin, né, da Secretaria-Geral, né, que se reproduzia a nível nacional, a nível estadual e a nível das pequenas cidades. Onde tinha um partido comunista, mesmo que tivesse 2 membros, tinha um secretário-geral, que quem mandava no partido era uma invenção de Lênin, né, muito bem aplicado por Estado.
o secretário-geral, no centralismo democrático, mandava no partido. E quem mandava no partido, mandava nas Forças Armadas, mandava no resto. Então, em Campina Grande, Chico era o porta-voz, era o secretário-geral do partido. E aí foi procurado, depois dessa reunião, o Rosil Cavalcante, o nosso Zé Lagoa, e aí Zé Lagoa disse, e aí, Chico, o partido resolveu, vai me apoiar. Disse, olha, a gente gosta muito de você, você tem uma audiência muito grande e tal, é muito simpático, mas o partido não pode votar o sujeito que toda quarta-feira se veste de palhaço. Então, afeta a moral do partido. Então, infelizmente, nós não podemos lhe apoiar. É verdade. Ô, Chico, essa época, você, digamos, era criança, né? Quem eram... Você tinha mais heróis nas histórias em quadrinhos ou no cinema, Chico? Não, eu fui um leitor voraz da história em quadrinhos. Meu pai não queria que eu lesse história em quadrinhos, que era negócio de americano na cabeça dele. Então, Capitalista? eu aprendi a ler praticamente lendo história em quadrinhos. Então, isso... Quais eram os teus heróis? Os meus eram Bolinha, Luluzinha... Era Naioca, Tim Holt, Hopalong Cassidy. Né? Era o gibi que a gente via reproduzido depois no cinema, nos seriados, no sábado pela manhã. No domingo pela manhã tinha o seriado no Cine Capitólio, que você muito bem conhece, e aí nós tínhamos nossos heróis. E é interessante, Neumann, porque a história em quadrinho ela tinha um fundo moral que o mocinho sempre vence o mal, sempre vence o bem. E fazia parte do mal os índios, né? Os índios. E quando os índios apareciam no seriado tal e coisa, a gente começava a gritar, olha o índio aí e tal. Aí então, tinha que chamar a cavalaria. Contribuiu muito para o meu olhar, pela plasticidade do meu olhar. Eu que já tinha uma vocação para as artes plásticas, desenvolvendo ao mesmo tempo uma educação na área do desenho técnico, lá no Senai. Então, isso me ajudou muito. O gibi me ajudou muito. Então, eu li o gibi e lia também Avante Cruzado, que era a revista mensal distribuída pela Cruzada Eucarística, que eu fazia parte. Eu era dividido, né? Minha mãe era católica, praticante das Senhoras de Caridade, e meu pai era do partido. Então, eu saía no domingo da missa, eu ajudava a missa, e depois tinha a reunião da Cruzada Eucarística, e depois tinha jogo de futebol e tal. Você era um precursor da teologia da libertação. Acho que sim. Então, da esquerda católica, quer dizer, a tua mãe... Como é que chamava a tua mãe? Como se chamava a tua mãe? Valdemira, está fazendo 102 anos domingo. 102 ainda anos. Está viva? Parabéns. Vivíssima, lúcida, parabéns. Cantando. 102 anos. Domingo estamos festejando o aniversário dela. Meu pai morreu muito moço, morreu antes dos 50 anos. Não chegou a ver o golpe de 64, nem chegou a ver a queda da União Soviética. Para ele, deve ter sido muito bom. Devia ter Mas sido... aí era isso. Então, eu saía da reunião da Cruzada Eucarística, né? E ia para o Café Estrela pegar os jornais, na época, Voz Operária, depois na cisão Novo Rumo, e eu saía para distribuir, porque eu era criança e eu ia levar o jornal, que era proibido, nos pontos determinados que as pessoas estavam esperando o jornal do partido. Era uma coisa secreta, mas todo mundo sabia, né? Então, a minha infância e a minha adolescência foi dividida entre a igreja e o partido. Na visão católica, o partido era o mal, e na visão do partido, a igreja era o mal. Então, você aprendeu muito cedo que o bem e o mal são valores muito relativos, né? Exatamente. Então, a mãe dizia uma coisa e o pai outra. É verdade. Mas meu pai era muito mansa, e ele não brigava com a minha mãe. Minha mãe brigava muito, falava, eu apanhava todos os dias, até os 11 anos, eu apanhava de manhã. Quer dizer, eles brigavam e você é que apanhava, né, Chico? Exatamente. Era uma distribuição justa do castigo. Então, era muito bom, porque meu pai era um homem calado, e minha mãe respeitava as ideias dele, mas tinha muito medo dele ser preso. E tal. E meu pai respeitava as leituras dela, as ideias dela. Meu pai recebia
todo mês vinha a revista, né? Problemas, era uma revista pequena, era editada na Romênia, em todas as línguas, aí todo mês vinha como orientação didático-pedagógica do partido, e aí vinha, era Problemas da Paz e do Socialismo. Aí na capa, na primeira capa vinha a esfinge de Stalin e um disco que dizia Stalin, Guia Genial dos Povos. Então, eu lia isso e minha mãe recebia o Fló Casmelli, que era a revista da Ordem Terceira do Carmo. Então, eu lia ambos. Né? Então, eu sempre tive a minha leitura, eu sempre tive a minha alma, o meu espírito muito eclética. Muito eclética. Essas duas coisas. Entre Jesus Cristo e Joseph Stalin. Exatamente. De um lado Stalin e do outro lado Pio XII, que era o patrono da Cruzada Eucarística. Né? É acusado até hoje de ter simpatias nazifascistas. Né? O Papa Pio XII. É verdade. Escuta, você é de uma geração de grandes artistas plásticos nascidos em Campina Grande. O Antônio Dias morreu recentemente, morava em Berlim, né? Depois, quando ele morreu, eu já morava no Rio. Vocês chegaram a conviver, né? Você e o Antônio Dias, né? Sim, nós nascemos no mesmo ano, em 1944. Eu nasci no final do ano, em dezembro, e Antônio nasceu em fevereiro. Era uma distância de umas 5 ou 6 casas onde ele morava. Então, nós fomos colegas, cruzamos lá na infância e tal. Na adolescência, ele foi para Alagoas e depois foi para o Rio de Janeiro, onde se transformou num grande artista. E posso dizer assim, foi o grande artista, o primeiro grande artista brasileiro no panorama internacional da arte. Né? Sem dúvida, foi Antônio Dias. Antônio já Dias adulto, Antônio era o número 1. Em Paris, era o número 1, esse? Voltamos a nos ver. Era o número 1. Ele. Na inauguração do Museu de Arte de Campina Grande, ele veio a Campina Grande. Ele morava em Paris nessa época. Ele tinha ganho o primeiro prêmio da Bienal Jovem de Paris e saiu na Capa Cruzeiro. Na Capa Cruzeiro só saía mulheres. Fora os militares do golpe 64, homem não saía na capa. Ele foi o primeiro homem, Chateaubriand, por ser paraibano, mandou botar ele na capa da revista Cruzeiro para comemorar esse jovem paraibano de Campina Grande, ganhador da Bienal Internacional de Paris. E foi quando Chico, o que é que caracteriza a obra do Antônio? Como é que você resumiria a obra do Antônio? Olha, Antônio, mais do que um artista, Antônio era um pensador. Né? Eu sempre digo que a obra plástica de Antônio é para revelar o filósofo que ele foi, para revelar o grande leitor do mundo, não é? No tempo dele, que ele fazia da arte dele. Ele não era um artista panfletário. A arte de Antônio estava além do panfletarismo. A arte dele era uma arte que estava muito no campo do pensamento. Então, ele pensava como artista, e como artista ele filosofava, ele registrou, enquanto ele viveu, enquanto artista, ele registrou o nosso tempo, as nossas angústias, os nossos problemas, e, acima de tudo, as questões estéticas do nosso tempo. Ele foi um grande tradutor, né, e um grande contribuinte para que a arte contemporânea se consolidasse no Brasil. Ele foi um grande porta-voz da arte brasileira no mundo na época dele. A maior parte da vida dele foi em Berlim, né, Chico? Em Paris, depois ele foi para Milão, né, passou muito tempo, e depois Berlim. Foi o último a grande temporada europeia foi em Berlim. Vocês mantiveram contato aí, não? No exterior, hein? Vocês mantiveram contato, você e o Antônio, enquanto ele estava no exterior, não? Antônio foi uma grande revelação, foi um enfant terrível, podemos dizer assim, da arte brasileira. Para você ter ideia, foi o primeiro artista brasileiro a ter uma obra dele no Guggenheim, né? Depois de Portinari. Então, ele é o primeiro artista. Ele representou a Itália numa das versões da Bienal de Veneza.
quando inauguraram o Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, é um artista que vai estar lá representando a contemporaneidade. Ele tinha um trânsito no mundo. E acho que a grande obra dele foi o papel do Nepal, foi quando ele passou 6 meses no Nepal para aprender a fabricar o papel artesanal, aquele papel que se fabricava milhares de anos atrás. E ele trouxe essa coisa da artesania do papel para a arte contemporânea. Né? Então, ele sempre dizia que o papel do artista é trabalhar e refletir. Então, ele era um grande colecionador de arte popular. Ele tinha um carinho muito especial pela produção da cultura popular, principalmente dos objetos. Então, Antônio, ele enxergava essa largueza do mundo que vai da cultura popular, as culturas mais sofisticadas. Quando Antônio morreu, ele já preconizava isso há 20 anos atrás. Ele dizia: a arte do futuro são as grandes mídias. E ele tinha razão. Ele me disse isso 30 anos atrás. Então, Antônio, qual é o futuro da arte? Ele disse: as mídias digitais. Ele me disse isso há 30 anos atrás. Chico Pereira. E Raul Córdova Júnior? Raul Córdova Filho? Sim. Também é dessa turma, né? O Raul também nasceu em Campinas? Quem? Raul Córdova. Raul é campinense, como eu e como o Antônio. Só que ele saiu pequeno de Campinas, né? Vocês chegaram a conviver em Campinas? Raul é de Campina Grande também, um pouco mais velho do que eu, então um ano mais velho do que eu. Raul depois veio para João Pessoa, morou no Rio, desenvolveu até hoje um trabalho muito importante, não só do ponto de vista da produção artística, mas, acima de tudo, como artista político no sentido da política das artes. É um grande... Raul tem desenvolvido um trabalho muito importante na consolidação da arte contemporânea da Paraíba e do Brasil. Então, eu diria assim que 3 campinenses da mesma geração que marcaram essa época da contemporaneidade na Paraíba e, de certa forma, também se espalhando pelo Brasil. Quem são os 3? O Antônio? Antônio, o Raul Corda e eu somos, podemos dizer assim, o triunvirato de uma geração. Modéstia inclusa. Modéstia inclusa. É, Chico. Ô, Chico. Eu na rebarba. Você também. Você é um tremendo craque. Ô, Chico, como é que foi a história? Como é que vocês inventaram esse trio aí? Inventou o Museu de Arte de Campina Grande e convenceu o Chateaubriand a bancar. Isso é um momento histórico muito importante na cultura da Paraíba. Em 1966, Eládio Barbosa, um jovem estudante de engenharia e funcionário do Banco do Brasil, Anacleto Eloy, também lá de Campina Grande, o Anacleto foi estudar Belas Artes em Recife e fez uma carreira profissional lá em Pernambuco. Nós resolvemos formar um grupo chamado Equipe 3 e começamos a rodar pelo Brasil. A primeira aventura nossa foi viajar do interior de Minas para conhecer o Barroco, depois para Brasília para conhecer a arquitetura contemporânea, e depois fomos ver a Bienal Internacional de São Paulo. Quer dizer, isso foi uma viagem que durou 30 dias andando por esse Brasil afora. Foi a forma de aprendizagem. Em 1966, nós não tínhamos internet, e a televisão reproduzia dias depois o que acontecia no eixo Rio-São Paulo. Em branco e preto. Então, nós fomos, de certa forma, porta-voz dessa mensagem do que acontecia no mundo. Porque Eládio foi classificado para a Bienal Internacional de São Paulo, acho que a 9ª Bienal Internacional de São Paulo, e nós fomos lá para a Bienal. E coincidentemente, a Bienal estava mostrando a pop art americana, pop art inglesa e a pop art americana, e o que se fazia na arte mundial. Isso pesou muito na nossa cabeça, porque nós vivíamos deslocado do eixo Rio-São Paulo. Então, como é que em Campina Grande, interior da Paraíba, uma cidade ousada em comércio e tal, mas com limitações culturais muito grandes. E passamos a desenvolver na Paraíba a coisas que ninguém até então tinha produzido. Tal. Mas era o olhar do que nós tínhamos visto lá fora. Tal. Era a apreensão do que vimos. Ô, Chico, desculpe te interromper, mas eu queria saber o seguinte. Foi nessa Bienal que veio a obra do Calder?
do Alexander Não, Calder? foi numa Bienal anterior. Anterior, né? O importante nessa Bienal foi a pop art americana e a pop art inglesa. Uhum. Então, nós estamos ali vendo os grandes artistas da pop art, notabilizado pelo Andy Warhol, talvez o mais importante, o mais expressivo dele. Tá? Nós vimos a cores ao vivo. Então, isso foi uma espécie de aprendizado, porque pela primeira vez, 3 artistas do interior da Paraíba estão assimilando a arte que se produzia no mundo. Essa Bienal foi assim o coroamento de todas as bienais até então, naquela época. Isso foi muito importante. E aí nós começamos a expor, produzir Chico, coisas muito nessa linha da pop. Como eu frequentei em muito... 1966, chega em 67, Chico, só interromper aqui, só para você continuar a tua história, mas eu vou dizer o seguinte, que em 68, por aí, eu frequentava muito o Museu de Arte de Campina Grande e via lá realmente obras de Samson Flex, tal, obras que refletiam essa visão que vocês tiveram na Bienal de São Paulo, da pop art, do Andy Warhol e da grande pop art americana na segunda metade dos anos 60. Mas eu queria que você continuasse, porque eu acho que essa história é da mais alta relevância. Como é que foi criado, então, a partir desse grupo, Equipe 3, é isso? Foi criado o Museu de Arte de Campina Grande. Isso vai ter uma importância muito grande, porque isso vai desaguar lá na frente na criação do Museu de Arte Contemporânea da Universidade Federal em João Pessoa. É a primeira universidade que cria um núcleo especificamente para desenvolver estudos, né, e apresentar arte contemporânea do ponto de vista dentro da academia, do ponto de vista não só de apresentação, eu vou chegar lá. Mas em comecinho de 67, chega em Campina Grande Jean Boguit, que era o dono da Galeria Relevo, no Rio de Janeiro. E Jean Boguit era a galeria que estava trazendo a pop art e estava trazendo a nova objetividade da Europa para o Brasil. E ele entrou na história da criação dos museus regionais de Chateaubriand. E o grupo criado lá, da campanha dos museus regionais, contratou Jean Boguit para selecionar obras da contemporaneidade, tanto nacional como internacional, que aportava aqui, para os museus da campanha nacional, que era a ideia de Chateaubriand, que os museus acontecessem fora do eixo Rio-São Paulo. Então, ele pensou criar museus fora desse eixo. Tá? Museu de São Luís, museu em Olinda, museu em Feira de Santana. Ele queria que fosse para o interior. Então, foi criado o Museu de Feira de Santana, o de Olinda e o de Campina Grande. Por que Campina Grande? Porque Chateau tinha uma atração, uma admiração muito grande por Campina Grande. Certa vez ele disse que Campina Grande é a Chicago do Nordeste. E aí nós tinha uma referência biográfica dele. Tinha uma referência biográfica. O padrinho dele, o doutor Chateaubriand, a quem ele devia o nome, era de Campina Grande. E ele ia passar férias, apesar de ter nascido em um museu, né, e ter ido estudar no Recife, ele passava férias em Campina Grande, na casa do doutor Chateaubriand. Então, ele tinha uma ligação atávica com Campina Grande. É verdade, é verdade. Eu cheguei a conhecer Campina Grande criança. Ele ia sempre a Campina Grande. Cheguei a vê-lo baixinho, inquieto, chapéu de palha branco, roupa branca, tal, vi pertinho. Tal. Quando ele veio trazer a primeira televisão para a Paraíba, a segunda do Nordeste, ele veio e implantou e criou o Diário da Borborema em Campina Grande, dos jornais mais antigos, né, implantados na Paraíba, na era moderna. Né? Bom, Jean Boguit chegou em Campina Grande e procurou quem são os artistas. Tal. E aí, não, são os artistas que é Chico Pereira, Elaide Barbosa e Anacleto Eloy. Aí nós fomos para o Chopp do Alemão, encontrar Jean Boguit, levamos Jean Boguit para... Ele queria conversar com a gente. E a gente foi feliz, porque a gente achava que ele ia vender obras da gente. Ia entrar uma graninha, né, Chico? Que Campina Grande ia receber um museu de arte da campanha dos museus regionais e pediu um engajamento nosso. E é um negócio interessante, porque aí, Neumann, começa a minha história na museologia, que descamba. Eu sou desenhista técnico, eu sou chamado para fazer o desenho de implantação do museu, improvisar num prédio que funcionava a reitoria da Universidade Regional do Nordeste, e aí eu fui desenhar os espaços para receber as obras, que foi, depois chegou aqui um grupo lá do MASP, pessoal do MASP, que veio orientar, que começou
E começou a chegar obra. Todo dia chegava avião, baixava avião em Campina Grande trazendo obras. E a gente ia abrindo e tal, e de repente foi resolvido naquele ano, vai ser inaugurado o museu em setembro, foi adiado para outubro, porque Chateaubriand já não se locomovia mais. E aí o museu foi inaugurado sem a presença. No dia 11 de outubro, que era o dia da cidade, dia que se festejava o aniversário da cidade. Foi uma das maiores festas que já aconteceu no Brasil, porque trouxeram 2 aviões para Recife, porque esses aviões não baixavam ainda de João Pessoa. Então, as personalidades mais importantes da política nacional, personalidade mais importante do jornalismo, da cultura, da arte brasileira, aportaram em Campina Grande. E foi aí quando Antônio Dias veio, estava em Paris, coincidente que estava no Rio, eu voltei a ver Antônio. A gente tinha se visto quando era moleque. Então, foi o nosso reencontro. Basta dizer a você, Tancredo Neves, o vice-presidente da República, quer dizer, as grandes figuras da cultura e da arte brasileira vieram a Campina Grande para essa festa. E o museu passa a ser um centro de efervescência cultural muito grande na cidade. E lá na frente, um ano e meio depois, eu me tornei diretor do museu. E aí foi quando começou a minha história no campo da museologia. E nós vamos tratar dela. Não vai, falar do Museu de Jackson. No momento agora, eu, depois de ter participado da implantação do Museu dos Três Pendeiros, com aquela obra linda de Oscar Niemeyer que tem em Campinas, agora estou aí. O governador João Azevedo resolveu criar 2 museus em João Pessoa. O Museu da História da Paraíba, que vai ser no Palácio da Redenção, e o Museu de João Pessoa, o Museu da Cidade de João Pessoa, que vai ser na casa onde residiu João Pessoa numa certa época. Estamos envolvidos, quer dizer, eu pensei que ia me aposentar, mas não tem jeito. Já vai. Chico, nós vamos chegar aí, porque nós vamos chegar aí no seu presente. Antes disso, eu quero que você mostre um quadro seu aí. Você tem fácil aí o grande painel em cerâmica, uma reprodução, claro, que conta a história de Campina Grande. Você tem aí? Não? Vou mostrar, está aí na frente da câmera? Aí eu enveredei num certo tempo, há uns 30, 40 anos atrás, enveredei na produção de painéis artísticos com cerâmica vitrificada. E eu desenvolvi um módulo em que eu componho qualquer figura a partir de 3 elementos. Isso para facilitar a produção cerâmica, porque isso é produzido hoje automaticamente. Em 1 hora você produz um painel de 100 metros numa indústria cerâmica. Eu desenvolvi esse processo. E o último que eu fiz agora foi em Campina Grande, no Parque Ecológico lá do bairro do Açude de Bodocongó, que é Bodocongó, Açude Histórico, é um parque ecológico agora. Nós temos a história de Jacques do Pandeiro, de Elba Ramalho sobre Bodocongó, é um lugar emocional de Campina Grande. E eu fiz um painel muito grande, um painel com 30 metros, onde eu conto a história da cidade, desde a ocupação colonial até os dias atuais de Campina Grande, como um grande centro internacional de produção na área da tecnologia computacional. Essa foi a minha última aventura. Mas você tem uma imagem aí que possa mostrar para a gente aí, assim? Mostrar aqui você tem uma imagem, uma foto do painel que pudesse nos mostrar? Eu tinha mandado para você. Mas eu não sei usar isso. Eu não posso editar, eu não sei editar. Você não tem nenhuma... Você não tem nenhuma... Sim, mas aí eu tenho que pegar um... você não... Eu posso pegar. Não tem ele aí. Você não. Pede para a tua filha te pegar aí, enquanto eu vou te dizendo aqui uma tá coisa. Bom. Eu vou Pede para ela te pegar para você mostrar. Hein? Não. Fica aí, chamar. Fica aí. Hein? Mateu? Olha, enquanto o Chico vai pegar lá o painel, eu vou ler aqui para vocês um texto que eu escrevi no Caderno 2 do Estado de São Paulo, no lançamento de um livro dele chamado Paraíba, Memória Cultural. Mas ele vai mostrar agora, depois a gente lê. Vamos lá. Vai, mostra aí, Chico. Neumann. Está aqui o painel.
O painel é esse que está... A foto É o aparece no painel céu. azul. É esse painel azul que você está vendo aqui. Ó. Eu estou na frente dele aqui. Tá. E quanto tempo você passou fazendo esse negócio? Com esse mesmo sistema de modulação, eu fiz esse grande painel de Combogó, chamado Rede de Dormir. A rede nordestina, a varanda de uma rede. Que beleza. Que beleza. Esse painel está na Estação Ciência, que é o projeto do Oscar Niemeyer. O Oscar pediu para eu fazer esse painel. Aí eu desenvolvi esse elemento aqui em Combogós. Né? Eu desenvolvi esse elemento em Combogós. Então, tem sido assim a minha vida de artista, não é? Mas eu vou logo mais mostrar a você algumas coisas que eu tenho feito. Tá. Antes de chegarmos lá, deixa eu te falar aqui. Olha, em 1911 1987, eu recebi o título de cidadão honorário de Campina Grande, porque eu nasci em Uiraúna, no Sertão, e fiz uma palestra chamada Itinerário Lírico de Campina Grande, que era meio que plagiado do nome do poema do grande poeta paraibano, Jomar Moraes Souto, nosso companheiro na Academia de Letras de Campina Grande. Eu venho... Era o Félix Araújo, o prefeito, acho que o Ronaldo era governador e tal, e tem uma solenidade. Quando eu falei numa célebre prostituta de Campina Grande, e o Ronaldo então prestou uma homenagem, como se ela estivesse morta, o Chico Maria gritou lá no fundo da auditório da Associação Comercial: morreu para você, cliente ingrato. Mas essa é a oportunidade que eu peço a você, para você me descrever como é. Ô, Chico, você tem um enorme talento de escritor, mas esse enorme talento de escritor ficou meio subordinado, seja à sua museologia, seja principalmente ao seu talento plástico. Né? Você tem consciência de que você escreve bem, que você podia ter feito até carreira como escritor? Não, vez por outra, na escalada da noite, eu vou ali, faço uns poemetos, escrevo. Eu passei um período de saúde trancado em casa, você sabe bem disso, e aí eu comecei a escrever algumas coisas e tal, escrevi umas 12 páginas, tal, uma espécie de memória, voltarei. Lá na frente eu vou voltar. Mas veja como as coisas. Em 1978, eu escrevi uma monografia, levantei uma tese num concurso nacional de museus, levantei a tese que a Feira de Campina Grande era um museu vivo da cultura popular. E foi uma balbúrdia na comissão, porque a comissão tinha pessoas muito lúcidas e tal. Não estava preparada para aquilo, né, gente? Quer dizer, não pode, feira não é museu, isso tal. Mas aí resolveram me dar uma menção honrosa e publicar o livro. Mostra esse aí. livro foi publicado. Né? Maravilha. É isso aí. A Feira de Grande Campina texto. Grande vai ser reeditada agora, nós vamos reeditar. Então, levantou a questão, que é hoje a grande questão da museologia contemporânea. O museu, na contemporaneidade, não é só uma casa que guarda objetos e coisas. O museu é uma pluralidade de coisas, principalmente voltada para as questões sociais, as questões das identidades nacionais, de todas, do gênero, de todo mundo. Tal. Isso foi em 78. Naquela época foi um furor, a museologia e tal. Mas hoje é uma coisa muito bem aceita. Bom, aí andei, escrevi o primeiro registro sobre as artes visuais da Paraíba, foi um trabalho que nós fizemos, eu fiz com Raul Corda Filho, junto. Primeira tentativa de sistematizar uma história da arte visual na Paraíba. Tal. História visual que passa por Pedro Américo, Antônio Dias, Santa Rosa, né? Aurélio de Figueiredo, que é uma grande figura da arte brasileira. Tal. E nós contamos essa história. Tal. Depois resolvi fazer esse livro. Né?
Paraíba Memória Cultural, que você tem. Nesse livro, a respeito desse livro, eu quero ler para você aqui. Você está no livro. Eu quero ler para você uma frase que eu escrevi numa reportagem, no Caderno 2 do Estadão, a respeito do livro Paraíba Memória Cultural, que é uma obra enciclopédica. E eu escrevi o seguinte: quem folheia suas 300 páginas chega a duvidar que tenha sido obra de um homem só, e não de uma diligente equipe de enciclopedistas. Os exemplares vendidos em São Paulo a R$ 100 são os últimos da primeira edição, lançada em maio, em João Pessoa e Campina Grande, sinal de seu êxito comercial e de crítica, e aquisição por entidades acadêmicas. Realmente, esse livro é um grande feito, quando eu falo enciclopédico, eu falo enciclopédico mesmo. É um livro que exigiu paciência de chinês. Só o Chico e o Raul, é uma obra de 2 homens, né? O Chico e o Raul. Eu cometi esse engano aqui. Eu quero saber assim, onde é que você arrumou paciência para fazer um trabalho tão minucioso como o trabalho que está nesse livro, Paraíba Memória Cultural, lançado pela Graf7 Editora e impresso pela Gráfica Santa Marta, 2 exemplos da qualidade gráfica com a qual você pode contar lá em João Pessoa, na Paraíba. Neumani, isso só foi possível porque desde a adolescência eu comecei a juntar coisa sobre a cultura da Paraíba. Eu não sei por que eu fazia isso. Isso me servia muito enquanto professor. Eu fui 33 anos professor na Universidade Federal. Então, me servia para isso. Mas eu sabia que um dia aquilo ia ter uma utilidade. Foi quando eu enfrentei o desafio de fazer um livro didático, um livro para a escola, sobre a geohistória da Paraíba. E fui escrevendo. Mas eu tinha tanto documento, eu tinha tanta informação, 50 anos de coisas, documentos, fotografias, né, livros, que terminou se transformando numa enciclopédia. Então, chegou o momento que a editora disse, não, vamos fazer um negócio, esquece o livro, faz esse aqui, que tudo bem. Esse livro só teve uma edição, mas teve 3 tiragens, perto já de 10 mil livros foram publicados até agora. E se transformou numa espécie de fonte de consulta da geohistória paraibana, né? Bom, mas aí, por conta disso, eu comecei também a ser solicitado para outras aventuras. Por exemplo, chega o presidente da Assembleia Legislativa, saudoso deputado Romulo Gouveia, e diz, nós vamos fazer um encontro nacional aqui de todas as Assembleias Legislativas, e eu queria que você escrevesse um livro sobre a história da Assembleia e tal. E eu disse, mas não é minha praia. Ele disse, não, mas você, quem fez aquele livro, faz isso. Aí eu fiz esse livro aqui. Né? Também um livro ilustrado, né? Um livro onde eu conto a história do parlamento, desde a Paraíba colonial, né? Antes, quando não tinha parlamento, mas existia a Câmara, né? A cadeia e Câmara, tal, o modelo português e tal. E aí chega o Ministério Público, o chefe do Ministério Público, o doutor Oswaldo Trigueiro do Vale, diz, rapaz, eu lhe chamei aqui, eu queria que você fizesse um livro contando a história do Ministério Público na Paraíba. Eu disse, mas aí você virou historiador. Você virou historiador. Tem um memorial, tal, mas eu quero a visão de quem não é do Ministério Público. Aí, resultado. Foi feito esse livro aqui também, né? Um livro ilustrado também, né? Também um livro ilustrado, né? Onde eu conto a história do Ministério Público da Paraibana. Eu começo no Egito. O que era o Ministério Público, até a criação do parquet, né? O parquet francês e tal, até chegar ao Ministério Público na atualidade e o Ministério Público da Paraíba hoje tal. E tem sido assim. Eu continuo envolvido, na minha idade de 60 anos de envolvimento com a cultura da Paraíba, tal, me tornei uma espécie assim, de memória viva. Há tempos atrás, agora, nessa pandemia, agora foi feita. Todo ano acontece um evento dos museus, que é patrocinado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e aí eu recebi o convite para participar de um desses eventos, tal. E eu convidei um velho conhecido, museólogo e tal. Eu fui atrás
Ele disse, nós queremos a voz dos antigos museólogos. Aí eu fui atrás dos meus companheiros. Não tinha mais ninguém vivo. Eu aposentado ou gagado. O único velho museólogo hoje é você. Possivelmente eu sou o decano, eu sou o único que está em atividade. Eu vou te apresentar aqui uma jovem historiadora aqui, a dona Isabel. Olha a dona Isabel aqui comigo, numa xilogravura. Numa xilogravura de historiadora, com sua colega. Uma xilogravura de seu colega, Ciro de Iraúna, o melhor xilogravador do Brasil. Ciro de Iraúna, meu conterrâneo. Bom, então é o seguinte, eu quero só voltar um pouco ao Paraíba, à memória cultural, que o lançamento foi feito aqui num edifício histórico, né? A antiga Faculdade de Filosofia da USP, que foi sede da famosa guerra com o Mackenzie, a direita com a esquerda, na época da ditadura. Né? Teve tiroteio, morte. Da morte resultou, inclusive, um desfile com o cadáver tradicional naquela época da esquerda, e aparecendo o Zé Disseu como grande líder. Então. E hoje é um espaço cultural da USP. E lá foi feito o lançamento. E foi feita uma exposição de arte, né? E o lançamento do seu livro, e tinha uma palestra do Ariano Suassuna. Nessa palestra do Ariano, para essa palestra, foram convidadas professorinhas do interior. Eu fiquei encantado com o talento do Ariano de virar palhaço, humorista. As professorinhas riam das histórias do Ariano, riam de dobrar. Eu não falo riam de mijar, porque aí vão dizer que eu estou sendo pornográfico aqui. Mas elas riam de se dobrar na cadeira. Você se lembra desse lançamento, Chico? Me lembro. Foi prestaram homenagem à Paraíba e tal. E aí eu fiz o lançamento do meu livro, instalei no Maria Antônia uma exposição de artistas contemporâneos da Paraíba, exposição essa cuja curadoria foi de Raul Córdova, e eu levei para São Paulo para apresentar isso aí. Então, constava essa exposição da arte paraibana e uma palestra, o livro tal, e a palestra do Ariano. Aí a USP nunca tinha prestado uma homenagem a Ariano. Tal. Aí me pediram, olha, você que é amigo de Ariano, tal, será que ele viria tal? Bom, aí Ariano, na USP, tal, não, mas eu estou muito ocupado, tal, mas você vai receber um título de doutor honoris causa da USP. Tal. Tá certo. Nesse caso, eu desocupo. Fantástico. E foi interessante, porque estava lá, naturalmente, o corpo de professores da cúpula da USP, essa grande universidade internacional, mas grande parte do auditório foi ocupado por professores da rede estadual e da rede municipal, que vieram de todos os cantos, de todos os municípios de São Paulo. Foi isso que me encantou. De ver aquela coisa encantadora que era Ariano, né? Que é a palestra de Ariano, a aula espetáculo, como ele chamava, tal. Uma coisa inesquecível e feito num ambiente histórico, que era o Maria Antônia, palco, né? Frente a Mackenzie e tal, palco realmente de embates lá no período de 1964. Isso foi realmente um momento muito, muito, muito importante. O Ariano, nesse dia, ele foi ver a exposição dos artistas paraibanos, e ele é paraibano, e o filho dele é artista, né? Ariano, é artista. O João Dantas. João Dantas. O João Dantas. Então, o João Dantas. E o Ariano me disse assim, Danilo, é o seguinte, rapaz, um matuto lá de Taperoá foi batizar o filho, e aí o padre perguntou, como é que é o nome do menino? Era uma menina, né? Ele disse, Onça. Aí o padre disse, isso é nome para dar um menino, rapaz? Ele disse, quem é, rapaz? Teve um chefe teu que chamava Leão 13. E aí? Esse era o Ariano. Né? Mas, olha, eu estou lançando esse livro aqui, ó. 2 volumes, 70 anos da editora Albedina, editora portuguesa, 70 entrevistas que eu fiz no blog do Neumann, no portal do Estadão. Era uma entrevista diferente dessas. Eu mandava por escrito 10 perguntas, as pessoas respondiam por escrito. Você está aqui na página
343 do segundo volume. Chico Pereira, no dia... Foi para o ar, está no ar no meu blog lá, desde o dia 8 de setembro de 2019. Tá. Você se lembra disso aqui, hoje? Ah, sim, me lembro. Você me entrevistou. Aliás, você mandou um questionário para eu responder. Isso. Aí eu escrevi aqui o seguinte: artista plástico Chico Pereira acha que seria interessante ver a Europa protestando contra a devastação do ambiente por China, Rússia, Índia e Estados Unidos. Chico. Hoje, eles estão todos reclamando do Brasil. Você acrescentaria o Brasil aqui hoje ou não? Hein? Como devastador da natureza. Hein? Isso é uma coisa muito polêmica hoje, principalmente, né? A Amazônia é muito cobiçada, muito penetrada por todo tipo de ações, degradada e, ao mesmo tempo, protegida. Né? É uma coisa controversa. Há uma teoria há uma demanda científica que continua insistindo que o pulmão do mundo é a Amazônia. Quer dizer, tem outras teorias, outras coisas que contradizem, diz que não e tal. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Eu tenho lido muito sobre essa questão do meio ambiente e acredito que a humanidade está aprendendo a lidar com a natureza, né? Se lidava com a natureza de forma empírica, tá, por amor a ela. Agora não. A ciência está aí à disposição, né, de trabalhar em torno de salvaguarda, não é só da Amazônia, porque no mundo inteiro está acontecendo, não é só a Amazônia, no mundo inteiro essas coisas. Portugal, tempos atrás, pegou fogo, morreu muita gente, né? Está aí agora a Califórnia e o mundo. Certa vez eu estava andando de bicicleta com um amigo na França, lá no sul da França, andando na floresta e tal, e tinha muitos tanques. Eu perguntei, o que é isso aí? São os tanques para... Quando tem incêndio, aí tem que ter água aqui. Quer dizer, tem muito incêndio na Europa, não é só no Pantanal, não é só na Amazônia. O mundo inteiro pega fogo. A natureza, quando vem, né, não pede licença. Ela não pede licença. O Vesúvio, quando acabou com Pompeia, não avisou, né? Não mandou recado, não. Acabou numa noite. Mas eu quero te dizer... tem que aprender a lidar com isso. Eu quero te dizer que tem um grande livro. Você conhece o Jorge Caldeira, o biógrafo de Mauá, fez grande sucesso. Ele lançou um livro agora, e eu o entrevistei aqui, Brasil, Paraíso Restaurável, em que ele diz claramente que é o seguinte: hoje o que está na moda é o carbono zero. Mesmo os grandes devastadores, como os que você citou, estão entrando na linha do carbono zero. O Brasil está fora porque o Bolsonaro é negacionista. Mas o Jorge Caldeira defende a teoria de que, se o Brasil aderir ao carbono zero, como os países ricos estão fazendo agora, e que você citou os países ricos como os grandes devastadores, e agora eles estão tentando se unir pelo carbono zero, né? O Brasil vai ter uma grande importância, porque o Brasil tem uma grande produção de energia solar, energia eólica e um agronegócio espetacular, né? Eu vou, inclusive, pedir ao Jorge Caldeira para mandar esse exemplar, até porque você vai gostar, porque é um livro cheio de... Oh, parece os teus livros, Chico. Não parece que quem editou foi você? Dá uma olhada. É bonito. É ele e mais duas moças, a Júlia Marisa Secula e a Luana Chabib. Mas você acha que o mundo realmente está marchando para o carbono zero, ou você discorda do Jorge? Não, eu acho, Neumann, que não tem saída. As novas tecnologias vão substituir as fontes, né, tradicionais de energia.
Com certeza, o carro elétrico, não é? Nós temos agora uma grande usina de energia eólica na Serra de Santa Luzia, aqui na Paraíba. Grande usina. Quer dizer, o mundo inteiro está partindo para isso, para a energia solar, para os ventos. Essa é a tese do Jorge Caldeira. Exatamente. Não tem para correr, porque essas fontes históricas elas vão se esgotar. E eu tenho certeza que antes do esgotamento dela e consequente aumento do esquentamento global, essas alternativas já estarão aí no mundo, né? No mundo não é só pela ecologia, os ecologistas não, o Greenpeace não, é por medida também de economia. É mais barato você ter energia solar do que você queimar petróleo. É lógico. Claro. Você tem o vento de graça. Essa é a tese do Caldeira. Você vai gostar desse livro. Claro, a ciência está caminhando cada dia mais para isso. Não é minha praia, mas eu gosto de entender essas coisas. Eu confio muito. Do mesmo jeito que eu desconfio do homem-bicho, né, ou do bicho-homem, eu acredito muito no homem-bicho e no bicho-homem. Eu acredito muito. Afinal de contas, não chegamos aqui pelos belos olhos, não é, só da natureza. Nós chegamos porque nós evoluímos, né? Nós evoluímos mentalmente, a nossa biologia é predestinada para isso. Então, uma vez eu estava com o Heitor Coni, jantando com o Heitor Coni, e eu perguntava, Heitor, e aí? Ele disse, olha, eu tenho impressão não, eu acho que nós humanos somos um projeto da natureza em andamento. A gente não sabe se vai dar certo. Pode dar certo? Pode não dar. Se somos os únicos, a gente não sabe, pode. Então, vamos tocando para frente, para ver onde chega. Cada um de nós vai procurando a sua felicidade no que faz, não é? E tocando para frente a contribuição que a gente pode deixar no mundo. Nós estamos falando em espaço geográfico também. Você citou a Serra de Santa Luzia, uma paisagem da minha infância, da minha adolescência, a Serra da Viração, a Serra da Viração. A famosa Serra da Viração. A Serra da Viração, que era do meu caminho do seminário em Campina Grande para a casa do meu pai, dos meus pais, em Uiraúna, no sertão do Rio do Peixe. E lá também, naquela Serra da Viração, é que o nosso gordo, você tanto amou, nosso lindo Arte Noronha, produziu o famoso documentário Aruanda, que o Glauber Rocha, nas minhas leituras eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, se reuniu no Colégio das Damas. Né? Nessas minhas leituras, eu encontrei lá um capítulo inteiro do livro do Glauber Rocha sobre a grande importância para o cinema brasileiro do documentário do lindo Arte. O documentário é feito exatamente numa comunidade de descendentes de escravos africanos, lá na Serra da Viração, lá, né? perto do Junco do Siridó, onde foi criada a minha historiadora, doutora em História da USP, a professora doutora Isabel, Maria Isabel de Castro Pinto. Então, nós temos aí também uma coisa, o cinema é também uma coisa importante na cultura paraibana. Você não teve nenhuma aventura cinematográfica, Chico, na sua biografia tão vasta? A minha paixão é o cinema. Eu nunca fiz um filme. Tentei fazer um filme lá em Campina Grande, no período do Natal. Esse filme desapareceu. Foi a minha única aventura, junto com os Gêmeos. Os Gêmeos de Dona Wanda. Esse filme desapareceu. Foi a minha única aventura. Mas eu participei. Eu acho, Neumann, que nos últimos 50 anos não há um evento na cultura da Paraíba que eu não tenha testemunhado, que eu não tenha participado de forma direta ou indireta e tal. Então, sou testemunha de Aruanda. Tem uma história engraçada porque ele filmou Aruanda com a Câmara Russa, que foi antes do golpe de 64, e prender a Câmara Russa, como um elemento altamente subversivo. De alta subversão? Havia um acordo do Brasil com o leste europeu, com a Rússia. O Brasil mandava café, mandava grãos e tal, e recebia. Aí vieram uma câmera muito barato, veio parar na universidade e a câmera foi presa, né? Como elemento altamente subversivo. Devia ser daquele Córdoba, do João, né? João Córdoba, acho que a contribuição dele foi muito. Não era o João Córdoba, que era diretor do INSE, né? Instituto Nacional de Cinema Educativo,
Devia ser dele essa câmara, né? Foi presa. Essa é muito boa. Agora, tem também você que tem um famoso texto sobre a feira em Campina Grande como museu, tem um filme do Machado Bittencourt, uma obra-prima do Machado Bittencourt sobre a feira de Campina Grande. E também tem uma história do Machado, que quando o Machado foi filmar o Coronel Cunha Lima, lá em Areia, ele filmou e colocou o nome O Último dos Coronéis. Aí o coronel os recebeu para o almoço, mas nem se viu o almoço. Último coronel é você, seu baitola. E expulsou de casa. O Coronel Cunha Lima é o personagem principal. Eu não estou ouvindo você. Você interrompeu aí. Eu não estou ouvindo você, Chico. Chico, liga o microfone, Chico. Quando você botou o copo, você... Chico! 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 Eu não estou ouvindo você. Liga o microfone, Chico. Liga o microfone, Chico. O roteiro. Chico, começa aí do roteiro. Começa aí, eu não estava ouvindo você. Você desligou o microfone? Hein? Como é? Eu não estava ouvindo você. Você tinha desligado o microfone. Acho que quando você botou o copo, alguma coisa aí na mesa, você desligou o microfone. Peraí. Agora você está ligado. Agora fale. O que é que você ia falar? Bom. Você ia falar do filme do Machado, da feira? Eliseu Visconti, neto do pintor Eliseu Visconti, é cineasta e pintou aqui na Paraíba um tempo, e eu levei para a feira e ele entusiasmou-se, ele produziu um filme sobre a Feira de Campina Grande. E eu nunca vi esse filme. Há uns 2 anos atrás, alguém mandou para mim. Disse, olha, eu encontrei na internet o filme da Feira de Campina Grande, sabe? De Eliseu Visconti. Aí eu fui ver o roteiro do filme, sou eu quem fiz o roteiro. Pronto, então aí, sua contribuição no cinema paraibano. Eu não me lembrava, tal. Então, a Feira de Campina Grande agora foi tombada, como patrimônio material da cultura brasileira. Né? Então, meu livro vai ter uma edição agora, ilustrada, com esse significado, com esse novo olhar de um patrimônio. Quer dizer, o que eu dizia 40 anos atrás, agora configurou-se realmente a feira como um museu vivo. Né? Então, são essas aventuras que nós vamos atravessando. Você estava falando em Jomar Moraes Souto, que fez roteiro lírico sentimental da cidade de João Pessoa. O poema dele vai estar no Museu da Cidade. Vai ter uma sala com esse poema, do poema de Jomar, que é belíssimo. Ele se descreve o poema e imagens descrevendo o que ele viu. Tal. Né? Da mesma forma que no Museu da História da Paraíba, no Palácio da Redenção, vai ter lá o quarto que nasceu Ariano Suassuna. Pouca gente sabe que Ariano nasceu no Palácio do Governo. Né? Você sabe da história do Ariano? Que o Ariano foi barrado na porta do Palácio da Redenção porque estava sem gravata. Aí ele virou para o guardinha e disse assim, ô, meu filho, a primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei foi nu. É porque ele nasceu no Palácio. Mas, olha, antes de que você... Eu queria que você me mostrasse a sua volta à pintura na quarentena, para a gente encerrar a nossa conversa. Mas antes eu vou ler o que você me disse naquela entrevista de 8 de setembro de 2018, que está nesse livro da Almedina. Você disse, o Brasil está numa encruzilhada para se decidir se vai ser um país de frente do terceiro mundo ou se vai estar na traseira do primeiro. Eu escolheria este último. Você continua achando isso? Eu continuo, né? O Brasil não pode mais perder tempo de querer ser o líder do terceiro mundo. Essa é conversa para boi dormir. O Brasil tem que estar no primeiro mundo, nem que seja do rabo da gata, porque ele sendo o último do primeiro mundo, aí ele sim, ele está acima da liderança dos países do terceiro mundo. Não tem saída. Essa coisa de ser líder do terceiro mundo, porque isso é conversa. Não tem lugar. Com a China desenfreada do jeito que está aí, a Europa perdendo espaço, o Afeganistão, essa coisa que a gente está assistindo agora... O Afeganistão dando uma rasteira nos Estados Unidos. Então, não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. O Brasil não pode se deixar levar pelo canto da perua, né? De jeito nenhum. O Brasil tem que tocar em frente. Tem que tocar em frente. O agronegócio
é uma coisa que deu certo. A indústria brasileira é a indústria de ponta. Só precisa agora organizar politicamente esse país para essas coisas caminharem, né? Para as coisas caminharem. Não pode ficar esse país de coitadinho, entendeu? O brasileiro tem que ter orgulho de ser brasileiro, enxergar o futuro e assumir essa bandeira. Entendeu? Ô, Chico, antes de você me dar essa entrevista, você fez aquela exposição, Memórias e Anotações, na UEPB, né? Em 2018. Foi isso? Você tem boas lembranças de gestão cultural? Você é um gestor cultural estatal, né? Você foi secretário de Cultura e tal. Você tem boas lembranças? Você tem o que lamentar quando você vê a gestão cultural hoje empreendida pelo capitão Sem Noção? Na realidade, Neumann, eu não sou de... Eu não vou para o muro das lamentações. Eu dou as costas para o muro das lamentações. Eu prefiro enxergar o mundo como ele é, na sua realidade, e tentar contribuir no que eu posso, na minha experiência, na minha vivência, contribuir com o que eu posso, que tem de bom. O caráter bom do homem vai permanecer sempre. O caráter mau do homem vai permanecer sempre. Nós somos um ser dividido entre Deus e o diabo, né? Glauber Rocha já mostrava isso. Nós somos um ser dividido entre o diabo e entre Deus, ou seja, entre o bem e o mal. Ou seja, até às vezes, Antônio Dias tem um trabalho artístico maravilhoso que ele chama de God, Dog. Faces da mesma moeda. De um lado, God, Deus, do outro lado, Dog, cachorro. Dog, cão. Então, o mundo é isso. Nós somos seres divididos entre querer ser o bem e ser atraído pelo mal sempre, né? Isso, eu estou fazendo um reducionismo aqui, cada um que entenda como puder e tal. Você aproveitou a quarentena para pintar. Mostre para nós o que é que você pintou. Eu vou mostrar, eu vou afastar um pouco aqui. Isso, afaste e mostre. Primeiro eu tenho que explicar. O ano passado, quando começou essa pandemia, depois do Carnaval, e decretou-se que a gente não saía mais de casa, estávamos todos confinados. Eu que sou de uma inquietude muito grande, então o que é que eu vou fazer tal? Eu não mexo muito com essas ferramentas tecnológicas tal. Aí, resultado, eu me lembrei que eu tinha uns papéis aqui muito bons e tal coisa, um resto de tinta, eu disse, eu vou começar a pintar. E foi interessante, porque eu comecei a pintar sem saber o que fazia. E, de repente, eu descobri que tinha um motivo, que era registrar o momento da pandemia. Aí, o tema da minha exposição é exatamente o Covid. Não é uma coisa panfletária. O Covid aparece de forma muito sutil, com muita sutileza, tal, que eu vou tentar mostrar agora para vocês. Eu faço um trabalho, faço outro, vou e volto, não é? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi esse aqui. Muito bonito. É a Covid ali. Eu chamo o dragão morcego. O dragão sambarcando o mundo. Porque diz que essa coisa da pandemia vem do morcego. Então, foi um dos primeiros trabalhos. Mas aí eu fui sofisticando, né? Né? Aí, esse aqui, por exemplo. Esse aí aparece o globo e a pontinha da asa do morcego, é isso? O que é que aparece? Aqui é a pontinha da asa do morcego. Um asteroide caindo na Terra. O asteroide, a forma dele é um Covid. Ó. Eu dou a forma do Covid nele. Entendeu? Vamos ver. Ó. Esse aqui. Uma estrada, à noite, floresta, tal. Lá no fundo, o que seria a insinuação de luz de uma cidade, e um meteoro caindo, vai cair. A forma do meteoro é o Covid. Um rabo de fogo. É um meteoro com rabo de fogo.
Você fez 30 trabalhos, né? Momento, meu, você fez 30, né? Na televisão em São Paulo, milhares de covas sendo abertas, enterrando as pessoas, trator e cavando. Então, eu gravei meu depoimento. Beleza. Covid, as coroas, porque corona é coroa, então tem a coroa. E nas coroas tem algumas frases chinesas que eu coloquei. Eu estou aqui porque eu vírus que veio da China. Tal. Essa aqui é uma nave espacial. É uma nave espacial, a Terra está lá no fundo. É uma nave espacial atravessando um ciclone de meteoroitovírus, meteoros vírus. Os meteoros têm forma do vírus. E a nave espacial está atravessando. Você pretende fazer uma exposição nessas 30 obras até agora? A intenção era fazer uma exposição. Agora, eu tenho mandado algumas coisas dessas para os meus amigos, aí os amigos estão comprando. Não, eu quero comprar logo, depois eu sei fazer a exposição. Como você não é besta, você vende. Você precisa comer, né, olha Chico? Aqui. Que beleza. Um monólito, me lembra muito 2001, Odisseia do Espaço, e lá no fundo da Terra. E tem uma nave espacial, que é uma nave espacial com uma estrelinha, como se fosse chinesa. Então, essa coisa vista da Lua e tal. E no monólito tem um discurso impresso em língua não inteligível e um coronavírus, uns astronautas apontando para a Terra. Essa outra aqui, uma noite de insônia. Eu estou numa noite de insônia, na janela do meu quarto, eu não consigo dormir. Aí eu fiz essa aqui, insônia. E uma naja, e aquele falso olho da naja é o Covid. Os falsos olhos são o Covid. Aí eu chamo isso aqui de insônia. Esse aqui você vai gostar. Está no nosso tema. Esse aqui é a bandeira nacional. A bandeira nacional. E a bandeira, o losango da bandeira nacional é um cadinho. Porque diz que o losango é ouro e tal. Aí está saindo o ouro derretido, está caindo na floresta e virando sangue. E se transformando em sangue. Não é? E onde tem ordem e progresso, eu botei... Arte em progresso. Arte em progresso. Maravilha. Essa aqui também é interessante. Eu chamo esse Paradise Park. É o Parque Paraíso. Lá no centro, a ave do bem e do mal, e aqui um muro cercado de pedra e fogo, e o Covid subindo na parede do muro, querendo entrar no paraíso. O paraíso é a ideia do Jorge Caldeiro, o paraíso restaurável. Aí esse aqui. Aranha. Essa é uma homenagem a Carlos Aranha, meu amigo de infância e companheiro da Academia Paraibana de Letras. Na realidade, a teoria cósmica de que o cosmos é uma teia. É uma teia. Agora, o Covid, no meio da teia tem uma aranha.
E a aranha é o Covid, luminoso, uma coisa da luz do fundo cósmico, né? Ah, esse aqui você vai gostar. O Covid está aqui, ó. É uma paisagem da Paraíba, Paraíba em Brasil, cactos e tal. Ó. E o que vai aparecer é exatamente... Bom, esse aqui alguns não estão terminados, eu vou e volto. Não tem ninguém na cidade, é uma vista da cidade. É. Me lembra as cidades pelas quais a gente passa na BR. Cidade confinada. Só está aberta uma farmácia, a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica Federal, um muro cheio de pichação, fora Temer, fora Dilma, fora FHC, fora Bozo. Aí tem um cartaz de um circo com o vírus chamado circovírus. Tá, estou terminando. Eu vou e volto. Não, isso aí me lembra as cidades que eu cruzando a Paraíba da BR-230. São 30 trabalhos, 30 trabalhos feitos em papel Scholler, que é um papel alemão próprio para pintura, moldurado, claro, com todo o requinte e tal. Algumas peças eu já vendi, porque os amigos veem, eu quero comprar logo. Não, a exposição, não, quando você precisar da exposição, eu cedo. Quando passar a pandemia, eu quero fazer uma expulsão. Quem sabe, talvez eu leve essa expulsão para São Paulo. Vamos trabalhar isso aí. Na época que nós vivemos. A participação do artista. Como eu não sou um artista panfletário, mas também não sou um artista desengajado, foi a minha forma de registrar. Essa expulsão me serviu para uma coisa. Hoje, essas ilustrações são feitas por computadores. E aí, em casa, eu não mexo com computação gráfica, eu descobri, Neumann, que eu não perdi a minha capacidade manual de fazer ilustração. A minha capacidade técnica de fazer a reprodução das coisas que o computador produz, eu faço com o pincel. Né? Certa vez, uma das minhas últimas aulas, eu levei minhas produções gráficas que eu fazia nos anos 60, começo dos anos 70, e os alunos disseram, professor, como é que o senhor fazia isso? Porque não tinha computador na época. O senhor fazia como? O senhor fazia na mão. Na mão como? Pintando. Eles não acreditavam que a mão pudesse fazer aquelas coisas. Eu recuperei a minha capacidade técnica do tempo que eu era ilustrador. Né? Eu era estudado ilustrador gráfico. E desenhista industrial. É. Você começou como desenhista industrial, né? Como desenhista mecânico. Eu tenho um plano de desenho técnico formado pelo SENAC. Depois estudei na antiga Escola de Arte Campina Grande e tal. Mas como artista contemporâneo, trabalhando com múltiplas linguagens, eu achava que eu tinha perdido a minha capacidade de domínio do pincel. Pelo contrário, não só recuperei, como aprimorei, porque hoje nós temos tintas muito sofisticadas, né? Então, é isso aí. E para a gente terminar a nossa conversa, me explica, que tipo de inspiração você teve para guardar esse papel em casa? Não ser surpreendido pela Covid. Não, deixa eu dizer a você. Você sabe que eu andei. Eu tive um problema de saúde muito sério, fiquei confinado em casa um tempo. E aí chega um amigo meu e traz uma maleta, uma bolsa grande, cheia de papel, desses papéis alemães. E me deu de presente. E no confinamento, eu descobri que eu tinha esse papel. Aí disse, eu vou fazer alguma coisa para passar o tempo, essa angústia de ficar preso em casa. Surgiu essa exposição. Ao mesmo tempo, eu descobri que a pandemia serviu para reflexões, leituras, e, ao mesmo tempo, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nesse período da pandemia. Começamos o ano passado, nesse trabalho aqui, da instalação do Museu da História da Paraíba, que vai ser no Palácio da Redenção, esse lugar histórico
que conta a história da Paraíba, ele sim já é o museu, e o Museu da Cidade, pela primeira... João Pessoa é uma das poucas cidades brasileiras, uma cidade tão antiga, que está nos primórdios da colonização, não tinha o seu museu para o povo se ver, para a população se enxergar. E agora, desmistificação do palácio, essa decisão do governador João Azevedo, da desmistificação do palácio. O povo agora vai poder entrar no palácio, vai poder entrar no gabinete do governador, o gabinete que Zé Américo esteve ali como governador, como conspirador da Revolução de 30, João Pessoa, Nariano Suassuna nasceu ali, João Suassuna foi governador, que nós vamos contar agora. Então, agora, esse espaço sagrado da história da Paraíba vai para a mão do povo, né? Iniciativa e tal. E estamos aí, uma equipe maravilhosa cuidando disso, entendeu? Eu acho que quando você chegar na Paraíba, é possível que você já veja esses museus. Ah, que beleza. Eu estou planejando ir em janeiro. Vamos ver se a Covid vai deixar. Com certeza. Olha, o Chico Pereira é um dos meus ídolos, como pintor, como museólogo, como historiador. Eu escrevi isso, está no Estadão. E agora eu percebo que nisso aqui ele fez uma revelação. Ele escreveu o roteiro de um filme, ou seja, ele participou até do cinema na Paraíba. E até ele descobriu isso. Então, foi uma maravilhosa aula dada pelo professor Francisco Pereira da Silva Júnior, o Chico Comuna. Grande abraço, Chico. Grande abraço, Neumann. Obrigado por você. Eu é que agradeço.